Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo no canal sobre imunologia básica, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês curtirem, deixar o joinha e se inscreverem no canal. Então, vamos começar? Hoje a gente vai falar um pouquinho só a respeito do capítulo 2 do livro do Abas, o início do capítulo que fala um pouquinho sobre células do sistema imune. Vai ser uma recapitulação de tudo que a gente vem falando, mas o que é bom, porque aí a gente vai conseguindo gravar todos os termos importantes de imunologia, o que vai ficando mais fácil a matéria, e a partir do momento que vai ficando mais fácil pra gente entender e pra gente conseguir gravando os conceitos. Então, primeiramente, eu vou falar aqui com vocês um pouquinho a respeito da evolução das células do sistema imune. Existem células semelhantes a macrófagos que são mais antigas do que a imunidade inata. Essas células, elas foram achadas em drosófilas, que são aquelas mosquinhas que são encontradas nas frutas. E essas células são denominadas hemócitos, ou seja, elas são chamadas de hemócitos. Dentro desses animais, esses hemócitos respondem às infecções cercando os micro-organismos que infectam esses animais, fagocitando esses micro-organismos e depois eliminando eles através desse sistema muito parecido então com os nossos macrófagos. Além disso, as células B, né, os linfócitos B, eles foram descobertos primeiramente em aves e eles têm esse nome porque nas aves eles são maturados num órgão que chama bursa de Fabrício, que a gente não apresenta esse mesmo órgão. Porém, quando foi descoberto que nós, seres humanos, também possuímos esses linfócitos B, o nome continuou o mesmo, né? E nas aves eles têm a mesma função do que no nosso organismo, que eles também produzem anticorpos. Então, entrando agora a respeito das células do sistema imune em si, vou falar um pouquinho sobre os fagócitos, que englobam os macrófagos e os neutrófilos. A função primária de ambas essas células é identificar, ingerir e destruir antígenos. Os neutrófilos, então, eles são os fagócitos mais abundantes nos nossos organismos e eles medeiam as fases iniciais da resposta inflamatória, ou seja, eles são os primeiros a chegar naquele local da inflamação. Além disso, eles têm grânulos no citoplasma, nesses grânulos tem substâncias microbicidas importantes, né? E eles são produzidos na medula óssea e são estimulados, a produção deles são estimulados por esse fator aqui, ó, fator estimulador de colônias de granulócitos, GCSF, isso é importante. Como eu falei, então, eles são os primeiros a chegar nos locais da infecção, né? Eles migram para esses locais da infecção poucas horas após a entrada do antígeno e atuam apenas algumas horas. Depois disso, eles morrem. Então, quem vai atuar depois deles, depois dessas primeiras horas que eles atuam, serão os macrófagos, que são, digamos assim, as segundas células a chegarem no local da infecção, tá? Então, os macrófagos, eles se originam também da medula óssea de uma população única. Olha aqui, então, da célula tronco hematopoética da medula óssea, se origina uma célula precursora, tanto de macrófago quanto de célula dendrítica. Isso é muito interessante, porque uma única célula vai ser precursora tanto dos macrófagos quanto das células dendríticas. Essa imagem aqui, ela está cortada. Então, após isso, eles se transformam em monoblastos, monócitos e macrófagos. Então, eles são diferenciados em ativados ou residentes de tecidos. Esses macrófagos, quando eles estão amadurecidos, então, eles podem ir para o local da infecção, que são aqueles que são os ativados, que ficam em ativação, e os residentes são aqueles que ficam no tecido e fazem parte da constituição basal dos nossos tecidos, né? Que todos os nossos tecidos vão ter uma constituição basal de macrófago. Para amadurecer os monócitos, eles precisam sair da corrente sanguínea e entrar para os tecidos. Então, eles saem aqui, os monócitos saem daqui, eles viram macrófagos quando entram nos tecidos e se diferenciam e amadurecem. As principais funções dos macrófagos, então, defesa, através da ingestão de micro-organismos, digestão de células mortas e apoptóticas,
e secreção de citocinas, que quando ativados auxiliam outras células e contribuem para a defesa corporal. Isso é muito interessante, né? Porque a gente já falou disso numa aula anterior, que ele também recebe citocinas. Quando ele fagocita um antígeno, ele precisa receber citocinas para poder ter a ação microbicida correta. Mas olha para vocês verem também, ele também secreta citocina auxiliando outras células para contribuir para a defesa corporal. Falando ainda de macrófago, um pouquinho sobre os receptores dos macrófagos, o reconhecimento dos antígenos, então, vão ser feitos por receptores. A gente sabe que o macrófago ele pode ter um receptor na membrana, que eu já comentei, que pode levar um antígeno completo, sem digerir, direto para os locais onde estão os linfócitos B virgens, para esses linfócitos reconhecerem os antígenos, ou ele pode ingerir o antígeno, processar esse antígeno, né, e demonstrar esse antígeno depois. O reconhecimento desses antígenos, então, é feito por receptores do tipo Toll-like, e a ativação também pode ocorrer por interações de receptores da membrana, com antígenos opsonizados, ou seja, com antígenos que estão totalmente recobertos com anticorpos, ou seja, ele também vai reconhecer a porção FC do anticorpo. As propriedades dele vão variar, então, da forma que ele tiver sido ativado, e ele vai ser ativado dependendo da citocina em que ele entrou em contato. O macrófago ele pode se tornar eficiente na eliminação de micro-organismos, que é o que a gente mais fala, que é a ativação clássica do macrófago. Então, quando ele é ativado pela via clássica, ele se torna eficiente na eliminação de micro-organismos. Ou, dependendo da citocina que vai ativar esse macrófago, eles podem promover remodelamento e reparo tecidual, que é a ativação alternativa, que é quando termina uma inflamação e aquele tecido precisa de um remodelamento, de um reparo tecidual, porque querendo ou não, uma inflamação pode causar certos tipos de danos no tecido que ela ocorreu. Então, os macrófagos ativados na via alternativa, eles têm essa função, esse papel. E como eu falei, eles são as segundas células a chegarem ao local da infecção, né, da inflamação, e eles são predominantes após alguns dias da infecção. Além disso, os macrófagos também, eles fagocitam os neutrófilos que vão morrendo, porque os neutrófilos eles ficam ali durante as primeiras horas e depois eles acabam morrendo ali no local da infecção. E aí chegam os macrófagos fazendo o papel deles e além disso eles também fagocitam os neutrófilos que acabaram morrendo ali no local da infecção. Falando um pouco agora de célula dendrítica, só para mostrar aqui para vocês, essa imagem aqui então é a mesma daquela dos macrófagos, só que eu só tirei aqui porque a gente está falando agora de célula dendrítica. Então, ambos vão ter um precursor em comum. Deixa eu voltar aqui para cima. Ambos vão ter um precursor em comum. Aí a diferença vão ser sinalizações, citocinas, que vão fazer com que eles se diferenciem em células diferentes. Então, a célula dendrítica vem de um precursor em comum com o macrófago, ela se transforma em um precursor em comum de célula dendrítica, se transformando em célula dendrítica pré-convencional ou plasmocitoide, que depois vai se transformar em célula dendrítica convencional ou plasmocitoide. Então, as células dendríticas, como eu já falei, elas se originam de um fagócito mononuclear, e vem de um precursor comum de célula dendrítica. A maturação, então, dessa célula, ela vai ocorrer a partir da presença de uma citocina, que é muito importante. Essa citocina se chama ligante FLT3. Tá aqui, ó, ligante FLT3. Essa citocina se liga nos receptores de tirosina sinases FLT3, nas células precursoras de células dendríticas. Após elas serem ativadas, elas se diferenciam nesses dois tipos, então. As células dendríticas convencionais são aquelas que a gente já estudou, que são aquelas que ficam no tecido aguardando a entrada de um antígeno para poder processar esse antígeno e levar ele até um local onde tem as células T virgens e apresentar eles para essas células T. Já as células dendríticas plasmocitoides, elas vão ser responsáveis por responder precocemente a infecções virais intracelulares. Elas conseguem reconhecer os ácidos nucleicos dos vírus, então elas têm uma função realmente bem diferente da convencional. Existe um terceiro tipo de célula dendrítica que não está relacionado, né, não vem
de uma célula da medula óssea que é denominada célula dendrítica folicular. Ela tem a função de capturar antígeno opsonizado e apresentar para a célula B. Ou seja, é totalmente diferente, porque as células dendríticas convencionais, elas apresentam para as células T. Então, é bem diferente uma da outra. Passando agora para outros tipos de células, os mastócitos. Eles também são provenientes da medula óssea, estão presentes na pele, epitélio e no epitélio das mucosas, e seus grânulos, como a gente pode ver aqui, eles são preenchidos por citocinas, histaminas e outros fatores mediadores inflamatórios. O fator de célula-tronco, que é denominado c-KIT, é a citocina essencial para o desenvolvimento e maturação dos mastócitos. Os mastócitos maduros, eles são encontrados perto de vasos sanguíneos e nervos. Então, quando eles já estão maduros, estão nesses locais e são ativados, eles liberam então esses grânulos e ocorre toda a resposta inflamatória desenvolvida a partir desses grânulos. Além disso, os mastócitos expressam IgE e IgG na sua membrana e também expressam os respectivos receptores para esses anticorpos. E quando eles reconhecem um antígeno, por exemplo, ele tem um receptor da IgE e ele reconheceu a IgE, ele vai induzir uma resposta de sinalização intracelular. Tá? E essa resposta, ela leva à liberação de conteúdo dos seus grânulos para o espaço extracelular, como está aqui na foto. E esse promove a alteração do vaso sanguíneo que faz parte do processo inflamatório. O mastócito, então, ele está relacionado com o processo inflamatório em geral a partir do reconhecimento, então, desses anticorpos. Falando um pouquinho agora sobre os basófilos e os eosinófilos, os basófilos também são provenientes da medula óssea, tá? Eles são recrutados para os locais da inflamação, quando a inflamação está ocorrendo, e eles possuem na sua membrana os receptores para as porções FC do IgG e da IgE. Então, quando ele é estimulado, ou seja, quando se liga um anticorpo nesses receptores, ele vai degranular e liberar esses grânulos também para o local da inflamação. A importância do basófilo ele é ainda muito incerto, porque tem pouca quantidade dele no nosso organismo. Já os eosinófilos, eles contêm grânulos que danificam a parede celular dos parasitas, mas que também pode danificar as nossas próprias células, nossos próprios tecidos. Eles geralmente estão presentes em diversos tecidos nossos, diversos órgãos, e quando tem algum processo inflamatório no nosso corpo, seu número é aumentado. Falando agora um pouquinho a respeito de linfócito T e linfócito B, que a gente já falou nas aulas passadas, agora só dando mais uma pincelada. Eles também são originados na medula óssea, de um precursor linfóide incomum, e sofrem maturação em locais distintos. A linhagem de linfócito B, ele continua na medula óssea e ele sai da medula óssea como linfócito B imaturo, vai para a corrente sanguínea, depois vai para os órgãos linfóides periféricos e ele precisa fazer a recirculação, que chama. Ele tanto vai para a corrente quanto vai para os órgãos para poder ocorrer a maturação dessas células. Já o linfócito T, ele vai para o timo e ele acaba amadurecendo no timo, onde ele vai para os órgãos linfóides após isso, como o linfócito T maduro virgem, onde ele vai reconhecer então os antígenos que vierem a ser apresentados para ele. Os linfócitos T e B, então, como a gente sabe, eles são os principais mediadores da imunidade, né? E falando um pouco a respeito da questão dos linfócitos virgens, como que o corpo consegue, então, manter esses linfócitos virgens, já que, em tese, eles não estão fazendo nada, eles só estão ali parados esperando que algo aconteça para poder fazer com que eles amadureçam. Isso acontece devido a uma citocina IL-7, ela promove a sobrevivência das células T virgens. Então, os linfócitos T virgens continuam vivos devido a IL-7, que vai sendo liberada. Já os linfócitos B, eles continuam vivos, né, devido ao fator ativador de célula B, que promove também a sobrevivência dessas células B virgens. A proliferação homeostática ocorre no nosso corpo
porque para manter o número constante desses linfócitos virgens. O que isso quer dizer? A gente precisa que esses linfócitos virgens fiquem no nosso corpo em um número constante. O que isso quer dizer? Não pode ocorrer que tenha nem muito nem pouco. Então, essa proliferação homeostática faz com que o número de linfócitos virgens se mantenha constante no nosso corpo. Falando um pouquinho agora dos plasmócitos, né, que são o que? As células B, os linfócitos B maduros e secretores de anticorpos. Os plasmócitos, eles têm um citoplasma abundante muito denso. Por quê? Porque a gente tem que pensar que ele está ali secretando anticorpos. E como que isso vai acontecer? Ele precisa de muita energia, ele precisa de muita proteína para montar os anticorpos. Então, como que isso vai acontecer? O retículo endoplasmático rugoso dessas células que é o local onde os anticorpos são sintetizados, ele vai ser muito denso, vai ter, né, você vai conseguir ver ele muito bem quando você olha essas células por microscopia, por exemplo. Além disso, o complexo de Golgi dessas células também, ele é distinto, ou seja, ele também é muito denso, porque é o local onde os anticorpos vão ser convertidos em sua forma final. Então, essas células, além delas precisarem de muita energia para poder estar trabalhando ali de uma maneira muito intensa, né? Ou seja, elas precisam de muita mitocôndria, porque para elas precisam de muita energia, elas vão precisar de um retículo endoplasmático rugoso muito denso e de um complexo de Golgi muito denso, que vão ser organelas celulares que vão estar trabalhando ali de uma maneira intensa. Agora, falando um pouquinho das células de memória, a gente sabe que a função delas vai ser mediar respostas rápidas e potentes a antígenos que invadem o nosso corpo pela segunda ou mais vezes, né? Que são aquelas células que ficam armazenadas na nossa medula óssea, que a gente já teve contato com o antígeno, armazenou aquelas células, caso a gente tenha contato de novo, a gente consegue ter uma resposta mais rápida. O marcador de membrana para a célula B de memória é o CD27. Ou seja, como é que eu sei que aquela célula B é uma célula B de memória e não uma célula B normal, digamos assim? É porque a gente consegue marcar essas células B com o anti-CD27, por exemplo. Ou seja, o anti-CD27 vai se ligar no CD27. E por último, vamos falar um pouquinho sobre as naturais killers. As naturais killers nada mais são do que uma pequena população dos linfócitos T, porém que vai ter uma função semelhante às células testotóxicas, porém porque elas têm um foco de eliminação de células que têm infecções, mas que elas vão ter uma atuação diferente das células testotóxicas. Então por hoje é isso, pessoal. A aula foi bem rapidinha, só foi uma recapitulação mesmo. Deixem o joinha, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, @profhnet. Lá a gente consegue discutir, tem muita publicação bacana. Eu converso muito com vocês. Muito obrigada por quem está me seguindo aqui, quem chegou até aqui. E é isso. Tchauzinho, estudantes!